Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, né? Hoje eu trazer uma mensagem temática para os irmãos. Não sou muito de pregar dessa forma, mas às vezes a gente precisa mudar um pouco. E o objetivo hoje é nos conscientizar acerca da volta de Cristo. Estamos nós preparados para a volta de Cristo? Agora, faça essa pergunta a você mesmo. Estou eu preparado para a volta de Jesus? Então eu quero começar fazendo essas indagações, essas interrogações, para que possamos refletir sobre ela. Sobre essa volta real de Jesus, que vai acontecer. Quando ele vem, ou quando ele virá? Quais as expectativas para o dia de se encontrar com ele? Quais as expectativas? O que vai acontecer após o meu último dia aqui na terra? O que vai acontecer comigo quando me encontrar com o Senhor? O que direi para Ele? Você já parou para pensar nessas coisas? Você vive a realidade de que Jesus vai voltar? De que esse mundo que você tanto gosta e quer aproveitar o máximo dele vai acabar? Que os dias estão contados? Você é capaz de fazer essa leitura, olhando em sua volta, fazendo uma leitura do contexto, não somente no nosso contexto, mas no contexto global? Você é capaz de fazer essa leitura e entender e ver com clareza a aproximação da volta de Jesus e do fim deste mundo? Do dia do julgamento em que todos os seres já existentes na face da terra terão que se curvar diante do Senhor e confessá-lo como Senhor. Muito embora nem todos, a Bíblia deixa claro isso, tenha o privilégio de ouvir dele: vem, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Gostaria, meu amado, que você refletisse nesta noite acerca disso. Se você está pronto para esse encontro com Jesus, se você vive a certeza de que Ele virá, se você tem se perguntado quando vai ser, e se você tem pensado nas suas expectativas ao se encontrar com Ele, porque isso vai acontecer. Se você também tem pensado o que vai acontecer com você depois, quando findar o seu tempo de vida aqui nessa terra, porque isso vai chegar. Ainda que a gente não chegue a ser levado por Deus antes da morte, porque eu creio que isso vai acontecer no arrebatamento, ainda que a gente não chegue a alcançar esse arrebatamento, de uma forma ou de outra, o nosso tempo aqui vai chegar ao fim. Isso é uma realidade que não temos como negar, muito embora a gente não queira nem pensar nessas coisas, mas é uma coisa que a gente tem que viver consciente disso. De acordo com um livro que eu estou lendo, que é do Rick, eu não lembro agora do sobrenome, ele diz que, muito embora às vezes a gente ache doentio pensar no curto período que a gente tem aqui, isto é, na morte, né? Ele diz que é muito mais saudável nós vivermos cientes de que um dia ela virá, e que um dia o fim para a gente aqui nessa terra vai chegar. Porém, no entanto,
o nosso fim de existência aqui na Terra não tem nada a ver com o nosso fim eterno. Porque a nossa vida é eterna no Senhor. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E tudo que vem de Deus, que foi criado por Deus, não existe informações de que elas irão ser exterminadas. E sendo nós imagem e semelhança do Deus eterno, é evidente que nós também seremos eternos. Agora resta saber de uma coisa: onde irei passar a eternidade? Pensemos nisso. Se eu sou eterno, se Deus me fez um ser para viver para todo sempre, e eu sei que não vou viver para todo sempre aqui nessa terra, neste corpo, onde é que eu vou passar a minha eternidade? Devemos pensar nisso. Não é? O que vai acontecer comigo? E aí nós vamos começar a ler alguns textos bíblicos. Primeiro em Mateus 24, versículo de 1 ao 4, eu vou ler hoje na versão NVI. Achei uma linguagem, por sinal é uma Bíblia, é uma versão nova, achei muito importante, né? E quero ler hoje para os irmãos nessa versão. Eu não tenho ela, peguei da internet, é evidente. Diz assim, o texto de Mateus 24, dá um tempinho para os irmãos encontrarem aí. Mateus 24, versículo de 1 ao 4, e depois a gente vai ler o 42. Um texto bastante conhecido, né? Nós estamos quase careca de ouvir falar desse texto, né? De ler e ouvir mensagens sobre ele. Mas, queridos, sempre é uma novidade, todas as vezes que abrimos a palavra de Deus. E o texto diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, ou do mundo? Jesus então responde para eles: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane. Em outras versões está acautelai-vos, né? Que ninguém vos engane. Se nós formos dar continuidade no texto, ele vai dizer o que vai acontecer, né, antes de que ele mesmo volte. Falsos profetas, falsos cristos, enganando pessoas, não é isso? O aumento exagerado do pecado, da maldade, fazendo com que as pessoas endureçam os corações, terremotos, guerra, fome, peste. Meus amados, hoje estamos vivendo o que hoje? Nós estamos vivendo um período de peste, e jamais existiu um tão longo na história da humanidade como esse. Essa praga aí, essa pandemia. Jamais. Então, isso que nós estamos vivendo hoje são sinais claros de que o fim está próximo, de que Jesus logo voltará para levar sua igreja. Logo ele virá para fazer juízo a este mundo que o rejeita. E o versículo 42 diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então essa palavra de Jesus é para que nós andemos atentos
É para que nós não fechemos os olhos para uma vida digna do Senhor. É para que nós não demos tanta vazão aos nossos impulsos humanos, carnais, e vivamos mais a carne do que o espírito. Porque nós não fazemos mais parte desse reino de mundo. À medida em que nós nos apegamos mais ao mundo, às coisas deste mundo, nós tendemos a nos afastar mais de Deus. Isso é uma realidade que nós precisamos estar bem atentos. Porque de uma maneira muito calma, muito tranquila, muito natural, nós corremos o risco de viver mais o mundo do que o reino de Deus. E não podemos mais viver voltado para este mundo aqui. A gente leu quinta-feira que o Deus deste século cegou a visão das pessoas, dos incrédulos, para que sobre eles não resplandecessem a luz do Evangelho, isto é, para que eles não conheçam a Jesus, para que não entendam a dinâmica do reino de Deus e assim possam ser salvos da perdição. Então, uma vez que os nossos olhos foram iluminados pelo Espírito Santo para enxergarmos a dinâmica de vida no reino de Deus, não podemos mais de maneira alguma ter prazer neste mundo. O capítulo do livro que eu li hoje diz o seguinte, fez analogia que eu achei muito interessante. Ele disse que se alguém, por exemplo, se você for encarregado de ser embaixador do seu país, em um país inimigo, você tem que ser leal a quem? Ao país onde você está ou ao seu país de naturalidade. O autor do livro que eu estou lendo o problema é eu conseguir ler nesse nome aqui. Eu vou colocar para vocês verem melhor. Aí está. Ó. Se consegue ler esse nome aí, eu só consigo ler direito um, Rick, mas o outro é difícil, né? Então esse livro aqui, gente, esse livro tem como título Vida com Propósito. Que livro abençoado. Ele é um desafio para a gente ler ele em 40 dias, um capítulo por dia. Quem já conhece ele sabe o que eu estou falando. É um livro bem antigo, mas, gente, eu nunca li um livro que me chamasse tanta atenção como esse está me chamando. Eu nem gosto quando as meninas falam, faz barulho, porque eu quero me concentrar o máximo para extrair o máximo da mensagem contida nesse livro, que é muito bom. E o autor diz, isso aqui não é um livro de autoajuda, é um livro de conscientização de quem nós somos. E aí, mano? De quem nós somos, para que estamos aqui neste mundo. Então ele disse, então se um de nós formos incumbido de sermos embaixador do nosso país, ao chegar lá, nós não temos que ser fiel, morrer de paixão pelo país onde estamos, mas tem que ser pelo nosso. Porque se eu me tornar amigo do país onde eu estou como embaixador, logo eu vou ser tentado, normalmente eu vou esquecer muito da importância que tem o meu país de origem. E obviamente eu vou estar traindo. Ele faz essa analogia com relação a nós, no sentido de sermos hoje cidadãos do reino, vivendo num mundo no qual nós não fazemos mais parte, e que, portanto, não devemos mais amar este mundo. Não devemos mais arder de paixão por este mundo. Os irmãos entendem por que eu digo às vezes que eu não sinto mais nenhuma graça por esse mundo? Eu lendo esse livro eu me identifico. Porque eu não consigo sentir amor por este mundo. Sinto pelas pessoas que estão nele, que precisam de Jesus. Mas pelo contexto de mundo, não. Porque eu sei o que esse mundo representa e sei a quem eu pertenço. Repetindo o versículo que falei quinta-feira, de 1 João 5,19.
O mundo jaz no maligno. Portanto, não podemos mais ter simpatia por ele, porque o conceito, o sistema deste mundo, meus irmãos, acredite, é satânico. Então, cuidado com conceitos sociais, conceitos filosóficos. Cuidado, porque por trás de todo o conceito de política deste mundo, pode ter certeza, a maioria são satânicos. Tem como objetivo trabalhar contra o reino de Deus, desconstruir na mente daqueles que creem em Deus a existência de um Deus que quer salvar o mundo. É isso aí. Quantos vídeos você já ouviu de pessoas postando aí de projetos de leis para banalizar o casamento mais do que já está, né? Querendo que não haja mais gênero, né? Que todo mundo seja visto como queira ser, como mulher, como homem, e que dando direito de se casar com quem você quiser, com filho, com pai, com mãe. Gente, sabe? Me dá nervoso um negócio desse. Mas esses vídeos andam por aí nas redes sociais. Projetos de leis de políticos que querem levar isso adiante e empregar isso para a sociedade. Ensinar a homossexualidade na escola. Isso é o quê? Não é? Parece que deram uma abafada no momento, né? Mas volta e meia isso vem à tona, principalmente na época política. Mas voltando aqui para o nosso assunto, para a gente não perder de vista, como nós estamos vivendo hoje em função do que vai acontecer no futuro, em breve. Depois de tudo que já lemos, quero lhe dizer uma coisa. Quando Jesus voltar, haverá uma grande mudança no seu plano de existência. Guarde isso na sua mente. A humanidade será dividida em dois grupos, e só um é evidente, é que terá o privilégio de permanecer na presença dele. E de acordo com Mateus 25, versículo 31 a 34, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Estar à direita de Deus é privilégio. Só quem vive está à direita de Deus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. É isso? Vou parar por aqui. Vou dar sequência no texto que vai... Porque tive fome, me deste de comer, aquela coisa que os irmãos já sabem. Quero resumir o assunto para a gente não ter que esticar tanto. A questão aqui é: de que lado nós estaremos naquele grande dia? Durante o julgamento que virá, quem irá permanecer com ele? Quem terá o privilégio de ouvir esse chamado: vem, bendito, fica aqui ao lado do Pai? Porque para você foi preparado um reino desde a fundação do mundo. Você vai fazer parte desse reino. E nesse reino você não terá mais doença, você não terá mais tristeza, você não irá mais derramar lágrima, você não terá mais decepção, você não sofrerá mais desilusão, não sofrerá mais desapontamento, você não sofrerá mais nada. Vai ser gozo pleno e alegria plena para todo sempre. E Apocalipse diz que não haverá mais necessidade de mar, nem de sol, nem a lua, porque o Senhor nos iluminará com a sua glória.
não haverá mais noite. Gente, eu fico rindo só em pensar como será maravilhoso. E o autor diz que é tão assim, a vida aqui na Terra é tão complicada e Deus não permite que seja diferente, que é para a gente não ter tanto apego às coisas nesse mundo, porque o que nos espera é muito, muito, muito maior, excede todo o nosso entendimento, e a gente não tem nem como falar, porque a gente nunca foi lá. Então a gente precisa chegar lá para viver, experimentar. Então, enquanto a gente conserva em nós esse sentimento, essa esperança, isso nos dá força para vencer as dificuldades da vida. A gente sabe que está ruim, está difícil, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso acaba. Já tem um fim determinado. Enquanto a nossa vida que está no Senhor, ela não terá fim. E é essa vida maravilhosa, a qual nós temos aqui apenas uma sombra do que com certeza há de ser. Então, querido, vale a pena todo o esforço nosso, apesar de que não é pelo nosso esforço, é pela graça de Deus, mas vale a pena todo o esforço nosso no fato de ter que negar nós mesmos todos os dias para estar na presença do Senhor. Negar palavras que saem das nossas bocas, que falamos às vezes dos outros, que caluniamos às vezes as pessoas, que difamamos as pessoas propagando os seus erros. Gente, essa semana eu li um salmo que eu não sabia onde enfiasse a minha cara, com toda sinceridade, eu sozinho, aqui de manhã, que eu gosto de acordar cedo, para fazer minhas devocionais cedo, antes que as meninas acordem, porque eu gosto de silêncio. Salmo 50, leia ele. Leia o Salmo 50. E você vai ver, você vai entender porque que eu estou falando isso. Gente, pelo amor de Deus. Eu não vou falar rindo não, eu vou falar aqui com vontade de chorar. Nós precisamos abrir os olhos para a vida que Deus quer que nós vivamos. Com relação à boca, ao que falamos. Ele chega até a dizer, do que adianta recitar a minha palavra e não viver? Do que adianta se eu falo mal do meu próximo? Se eu difamo o meu próximo? Do que adianta achar que vou louvar a Deus se eu sou capaz de falar até do filho da minha mãe? Gente, é forte, é forte. Então isso são características, são práticas que nós precisamos lutar para eliminar das nossas vidas, que a gente sabe que a gente pratica. Não vem aqui querer ser santinho. Todos nós praticamos essas mazelas. Mas é preciso dar um basta, para que a gente não fique na mira desse julgamento, que é pesado. A palavra diz que Deus irá cobrar isso de nós. Leia o texto, Salmo 50. Continuando aqui, queridos. Diante do julgamento que virá, quem permanecerá diante dele, né? Nós hoje vivemos um grande desafio, que é nos manter na presença de Deus, guardando a fé, diante de tanta adversidade que a vida nos traz. E a gente sabe que a gente vive porque a gente acredita nesse paraíso que o Senhor reservou para nós. E muitos não conseguem entender porque a vida é muito adversa aqui na Terra. Muitos acham que quanto mais se aproximarem de Deus, quanto mais fizerem a vontade de Deus, vão estar isento de passar por dificuldade. Quem te garantiu isso? Quem de nós aqui pode dizer que somos mais crentes do que os apóstolos? Olha a maneira como eles morreram. Ricos, no conforto, cheio de tudo ao seu favor? Não, perseguidos, presos, decapitados, esquartejados, arrastados pelas ruas que nem um lixo humano.
outros jogados dentro de um tacho de gordura fervendo. Foi o caso de João, não morreu, porque Deus não quis. Deus tinha um propósito para ele, foi parar na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Queridos, aqui no mundo não tem garantia de conforto, não. Jesus não prometeu isso para ninguém, não. A vida abundante que Jesus prometeu não tem nada a ver com conforto, com fartura aqui na terra, não. A vida abundante que Jesus prometeu é uma vida convicta de que a vida não é aqui. Aqui é só uma passagem curta e atribulada. Bote isso na sua cabeça. Por isso que João escreve aqui, esse João do qual eu acabei de falar, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 a 17, diz, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembra da analogia do autor sobre o embaixador, o representante da pátria? Que está num lugar, na terra do inimigo, e passa a amar aquele lugar, ele tende a atrair o seu país de origem. Se nós somos do céu, nós não temos que ter amor por esse mundo mais. Temos que fazer o nosso papel aqui, trabalhar e representar o reino de Deus enquanto aqui nós estivermos. Eita, missão difícil. Mas é isso que nós temos que ser. Não tem por onde correr. E o texto aqui segue no versículo 16 de 1 João, capítulo 2. Pois tudo que há no mundo, há a cobiça da carne e a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém de Deus, mas do mundo. Vou andar um pouquinho para a gente concluir. E versículo 17 diz, preste atenção nisso aqui, aonde você quer estar do lado de Deus? Olha o que o João te diz. Eu também quero, mas olha o que ele diz para mim também. O mundo e a sua cobiça passam, isto é, com tudo que há nele, por melhor que a gente ache. Tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a promessa bíblica para mim e para você. Então é nela que a gente tem que se agarrar. É nela que a gente tem que modular o nosso estilo de vida aqui na Terra. Porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Certo? Preservar esse conceito em um coração corrompido, que é o nosso, não é fácil, já que estamos ainda aqui, sujeitos a todo tipo de sofrimento e até de cair, verdade? Não julgue a pessoa que cai no pecado, porque você também pode cair a qualquer momento. Ninguém é perfeito, mas quando Jesus faz parte da nossa vida e o nosso objetivo é viver para Ele, logo nós temos toda a força do mundo, tudo que nós precisamos para nos mantermos firmes diante dele e conservar essa esperança desse paraíso que nos aguarda. 1 João 3, 2 e 3 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Presta atenção no que eu já falei até aqui. Olha o que João diz aqui nesse versículo. Ainda não se manifestou aquilo que nós temos que ser. Cidadãos do reino, mas ainda não estamos no reino de Deus. Não, nós vivemos ele aqui pela fé. Precisamos representar ele aqui, mas ainda estamos no mundo. Não esqueçamos disso. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Teremos o mesmo estilo de vida que ele, a mesma alegria. Você quer algo melhor do que isso? Você quer riqueza maior do que essa? Queridos, para encerrar, tão certo quanto estamos vivos agora, é certo que o fim virá. O julgamento, com certeza vai acontecer. Né? Vai acontecer o julgamento por tudo aquilo
que nós praticamos aqui na terra também há de ser julgado. E o que vai acontecer conosco? Esse fim está muito próximo. Tudo que nós construímos, que nós fizemos até aqui, vai valer para quê em nossas vidas naquele dia? Qual o valor que vai representar diante de Deus? É isso? Apocalipse 22, 12, por fim, diz: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Guarde isso aí. O que nós fizemos até aqui vai valer de quê no dia desse julgamento? Em breve, sabemos o que realmente vai valer para cada um de nós aquilo que nós fizemos enquanto vivemos neste mundo. Portanto, meus amados, estejamos atentos, sigamos cada vez mais firmes no Senhor, buscando fazer a sua vontade, e sempre com essas perguntas em mente: estou preparado ou estou preparado para me encontrar com Jesus? Quando Ele vem? Quais as expectativas para mim quando encontrar com Ele? O que vai acontecer no último dia depois do último dia que eu viver aqui nessa terra? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo quando me encontrar com Jesus? O que eu vou dizer para Ele? Jesus te deu um tempo aí que só Ele sabe. E se Ele te cobrar por algo que você não fez, que deveria fazer, o que você vai dizer para Ele? Pensemos nisso. De que lado estaremos naquele dia? Ouviremos o bem-vindo do Senhor? Espero ouvir e desejo de todo o coração que os amados também, você que me ouve, ouça esse vinde bendito do meu Pai. Mas para isso, nós precisamos negar nós mesmos todos os dias e viver unicamente para Jesus. Não estou dizendo que a salvação vai ser por sua dedicação de santidade, não. Estou dizendo que quando você é salvo, você vive por ela, por esta vida salva. Vida salva só aqueles que pertencem a Jesus. E quem é de Jesus, vive com Jesus e para Jesus, não mais para o mundo. Estejamos prontos para esse grande dia, porque tão certo quanto nós estamos aqui hoje, ouvindo e vivendo e falando, é certo que Jesus virá. E ao julgar pelas coisas que estão acontecendo e pelo tempo o qual Ele disse que breve viria, não resta dúvida de que logo, logo o nosso Senhor voltará para nos levar para si e para julgar este mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus conceda